estudar hoje no livro de Isaías, no capítulo 13. E nós já temos estudado do capítulo 1 ao capítulo 12 de Isaías, que fala sobre Judá, principalmente, e fala pouco do reinado do norte, Israel. Isso porque Israel já estava totalmente condenado a sua ruína total. E estava muito prestes a acontecer, não havia mais remédio para Israel, não tinha mais remédio. Então, por isso, do versículo 1 ao 12, do capítulo 1 ao 12, fala poucas coisas que haveriam de acontecer com o reinado de Israel, ou seja, o reinado do norte. Mas fala mais de Judá, aquela linhagem santa que Deus estava interessado em preservar. E Deus falou muito para o povo de Judá, mostrando o futuro, através de Isaías mostrando o futuro. E muitas pessoas hoje estão preocupadas em alguém, um pai de santo, uma feiticeira, alguma coisa para que a pessoa possa ver a sua mão, para que a pessoa possa olhar para os céus e dizer, olha, vai acontecer isso. Ele diz, você tem uma pessoa assim que você não sabe, mas já preparou uma macumba para você, e se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, você vai morrer, né? E isso acontecia naquela época também. Mas o Senhor estava falando coisas fiéis, coisas que Ele havia prometido que ia acontecer, prometido para a nação de Judá, ia acontecer com eles, mas se eles se arrependessem de seus pecados, eles fariam parte dos remanescentes, porque Deus sabia que a maior parte haveria de ser destruída. Deus fala hoje, Ele fala para os remanescentes, porque Ele sabe que a maioria vai perecer. E quando nós falamos assim, irmãos, eu falo assim, eu penso muito em falar essas coisas, porque às vezes a pessoa fala, às vezes o pregador fala coisas ruins, né? E os homens de Deus dos passados, eles eram, as pessoas tinham revolta contra eles, eles eram odiados, porque eles traziam a mensagem do Senhor, porque eram coisas pesadas, né? Mas o Senhor estava falando para que aquelas pessoas pudessem se arrepender, chance de arrependimento para aquele povo. Mas Deus estava falando para Isaías e outros profetas que aquele povo, eles não haveriam de ouvir, eles seriam completamente, da forma mais triste, eles seriam destruídos. E aqui no livro de Isaías, Deus falou, contou para aquele povo. O texto aí vai falar o oráculo, aquele que vê, aquele que enxerga. Então, o homem de Deus, que não ganhou uma alma sequer, Isaías, não ganhou uma alma sequer, ele mostrou o futuro aconteceria em dias próximos, em dias mais longínquos, e mostrou também, essa palavra, ela fala para a época da volta de Jesus, para a época da grande tribulação e para o milênio. E assim o Senhor está mostrando, colocou aquele profeta para que ele pudesse contar para eles, olha, vai acontecer. E infelizmente aquele povo não deu ouvido. E aqui o capítulo 13, versículo 1, ele fala e traz uma palavra sobre a ruína da Babilônia. Mas por que Deus está tratando com Judá e com Israel, que já estava na beira do buraco, estava com o pé na cova já? Mas o Senhor é misericordioso, estava tentando reverter a situação, mas o povo não quis. Mas por que o Senhor agora
deixou de falar com Judá, que deixou de falar com Israel, está falando para outras nações. Agora, a partir do capítulo 13, até o capítulo 23, é uma mensagem para todas as nações da terra. Todas as nações. Nós tratamos Judá e Israel. Capítulo 13 ao 23 vai falar para todas as nações da terra. Deus contando o que haveria de acontecer. Qual seria o fim dessas pessoas? E agora está falando para a Babilônia. Mas, como nós já comentamos aqui, o Senhor já tinha dito, nos capítulos anteriores, que o povo de Israel seria varrido pela cruel potência assírica. A nação assíria, que é uma grande potência, haveria de varrer Israel do mar. E agora Deus está falando, em vez de tratar logo com essa primeira potência, que foi a Assíria, Deus está falando agora para a Babilônia, que nessa época era dominada pela Assíria. A Babilônia como potência não existia, ela era subjugada pela Assíria, ou seja, ela era um país vassalo da Síria. E agora Deus está tratando aqui com a Babilônia, falando muito tempo depois. A gente analisar como que Deus, Ele vê todas as coisas, Ele perscruta o coração da pessoa, como diz o homem Davi, como eu vou me esconder da presença de Deus? Se for para o abismo, Ele vai estar lá no abismo. Se eu for para as alturas, Ele estará lá. Se for para o norte, sul, qualquer lugar, Ele vai estar lá. Então Ele está contando assim claramente o que ia acontecer com a Babilônia. Quando o Senhor profetizou, aliás, Isaías profetizou através do Senhor, lá no capítulo 40 de Isaías, falando sobre Ciro, que não tinha nascido, existia, que seria ungido dele, para destruir essa Babilônia aí, que não era nação. Mas aqui o Senhor está dizendo que ele ia destruir a Babilônia. Mas, como temos estudado, nós sabemos que a Babilônia foi o primeiro país, a primeira nação organizada. Está lá em Gênesis capítulo 11. Os irmãos leiam, é muito interessante a história. Eles se organizaram, Nimrod organizou como nação que foi crescendo, se tornou muito forte. Nimrod era muito inteligente. E a primeira coisa que ele propôs, dentro da sua rebelião contra Deus, foi a primeira nação a se rebelar totalmente contra Deus depois do dilúvio, foi construir aquela torre de Babel, para estar livre das enchentes, dos dilúvios, para escapar da presença de Deus, para estar fora do alcance de Deus. E ali, essa nação pecaminosa, através de Nimrod, eles adoraram a todo tipo de deuses ali, para que pudessem ter proteção contra o Deus do céu, contra o Deus que enviou o dilúvio. Então eles começaram o sacrifício de criança, começaram todo tipo de coisa, de perversão. E aqui o Senhor está dizendo, a primeira mensagem, de uma série de mensagens que Ele vai trazer, de avisos que Ele vai trazer contra as nações, capítulo 13 a 26, está falando primeiramente da Babilônia, porque a Babilônia foi a primeira a pecar. Não era a potência, como eu falei, mas o Senhor levantou repentinamente a Babilônia, tornou a grande Babilônia, que tem uma das sete maravilhas do mundo, e essa tornou tão poderosa que ela começou a varrer o mundo, dominar tudo. Dominou a grande potência que tinha a Síria, acabou com a Síria, e outros locais, o Egito, dominou tudo. E aqui o Senhor traz uma mensagem contra ela,
essa nação que, como os irmãos olharem dele, lá no capítulo 11, eles tinham uma língua só. E a forma que Deus agiu para desmobilizar esse povo foi misturar as línguas. Um pedia um tijolo para construir a Torre de Babel, a pessoa trazia uma palha. Aí a pessoa falava, não é isso, não, a outra já não entendia mais. Pedia um pedaço de madeira, a pessoa entendia uma pedra. E aí o outro perguntava e ele não sabia responder e ficou aquela confusão. Aí um grupo de pessoas entendia um ao outro já não se entendia, e assim aquele povo ali, Deus separou aquele povo ali, os que entendiam uns aos outros ali, foi separou em vários grupos, e dali eles tiveram que espalhar, já que eles não se entendiam, não podiam ficar juntos, eles não vão para frente, vão abrir um local para nós em outro lugar, porque lá a gente se entende, a gente conhece a língua um do outro e vai poder sobreviver. Então, não de Deus espalhar aquele povo, eles não conseguiram levar avante aquele projeto maluco, né? E Deus criou aquela confusão de línguas. No capítulo, voltando ao capítulo 13, versículo 1, fala peso que viu Isaías, filho de Amós. Peso que viu Isaías. O que é peso? Quando se fala, Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso, que sou humilde de coração, porque o meu jugo, ou o meu peso, ele é leve, ele é suave. Mas quando fala assim de um peso, nesse sentido, vamos pensar assim, uma montanha que vai imensa, inimaginável, que ela vai explodir sobre essa nação aí, que é a dona, seria a dona, né, do mundo. Peso não tem como, é irresistível, não tinha como resistir. Então o profeta começa falando peso da Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. E nós sabemos pela história que quando eles foram tomados, foi uma coisa assim muito difícil. O que aconteceu com eles? Alçai uma bandeira sobre um monte elevado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão para que entrem pelas portas dos montes. Então ele está falando para levantar uma bandeira, levantar um estandarte sobre os montes. O que as nações faziam naquela época? Eles iam para a guerra, e a primeira coisa que eles tinham que fazer era levantar a sua bandeira, demonstrando sua força, o seu estandarte, o seu poderio, a sua coragem, para se mostrar. Então ele está dizendo, levante uma faixa, uma bandeira, um estandarte militar. A visão se abre aqui. E a primeira coisa que o profeta ouve é o mandamento solene de Deus, dirigido às nações, para que elas pudessem se mobilizar contra a grande Babilônia. Eu dei ordens aos meus santificados, versículo 3. Sim, já chamei os meus poderosos para executarem a minha ira, os que exultam com minha majestade. Dei ordens aos meus santificados. E quem o Senhor está chamando aqui? De santos, santificados. Está chamando os medos e os persas. Como já falamos, nós temos esse grande império sírio que foi destruído, depois foi levantado o império babilônico, grande império, depois foi levantado o império dos medos e dos persas, qual o Ciro, que foi o imperador que destruiu essa Babilônia. Depois o império da Grécia, e depois da Grécia veio o Império Romano, foi o império do qual Jesus nasceu. Então, ele está dizendo aqui que ele já deu ordens aos seus santificados. Quando a gente olha
para esse terceiro império, sendo o primeiro a Síria, o segundo a Babilônia, o terceiro os Médios e os Persas, nós conhecemos pela palavra de Deus que eram pessoas assim, do nível da Síria, do nível da Babilônia, né? Pessoas totalmente rebeldes contra Deus, que não serviam o Deus verdadeiro. Só quem serviu o Deus verdadeiro há algum tempo foi Israel, foi Judá. Mas eram pessoas assim, totalmente envolvidas na idolatria, mortandade, sacrifício de criança. E aqui o Senhor está dizendo: já dei ordem aos meus santificados, né? Chamando essas pessoas de santificados, santos, né? Mas esse contexto aqui foram pessoas que foram separadas para aquela finalidade, né? Santificou, separou para aquela finalidade. E muitas pessoas na história bíblica, o caso de Jeú, que foi santificado, separado, foi ungido para que ele pudesse exterminar por completo a casa de Acabe, né? Matar Jezabel, matar os filhos e não deixar nenhum descendente de Acabe. Então ele foi separado, ele foi ungido, ele foi santificado para aquilo ali. O Senhor, assim, ele deu ordem para que o reinado Medo-Persa destruísse essa grande Babilônia. Mas isso aqui Deus está falando muitos anos antes de Ciro nascer, muito anos antes de Nabucodonosor talvez não tinha nascido. Deus está contando todas essas histórias. Nós teremos a oportunidade, no estudo dos livros proféticos, a gente entender todas essas coisas, para entendermos a preparação para o Novo Testamento. Quando chegarmos ao Novo Testamento, nós vamos ter em mente, de uma forma mesmo panorâmica, mais profunda, se os irmãos continuarem estudando em casa, esses acontecimentos todos que nos vão ajudar a entender o Novo Testamento. E está dizendo: executarei a minha aliança, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como a de muito povo, o som do rebuliço dos reis e das nações congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Ou seja, aquelas nações, elas haverão de congregar todas para destruir a Babilônia. Mas o Senhor estava passando em revista a tropa, ele estava comandando aquela tropa. E nós temos que entendermos, para o nosso conhecimento histórico também, que o reinado de Nabucodonosor, ele foi um reinado que ele não procurou destruir assim totalmente as nações. Ele procurou, em alguns locais, ele procurou preservar e para tirar a vantagem dessas coisas, né? Aí vem o próximo, que é o rei Ciro, que foi um homem que foi assim, falando nesse contexto, ele foi mais pacífico ainda. Nabucodonosor ainda levou pessoas de um lugar para outro, e, havendo resistência, ele matou muita gente, aquela coisa toda, né? Mas não foi assim tão cruel igual o Império Assírio. Mas um reinado que veio, que foi do rei Ciro, do imperador Ciro, esse não, ele manteve assim, procurou manter cada nação em seu lugar, ele cobrava dessas nações ali os seus impostos e procurava deixar que cada um continuasse vivendo mesmo sob o seu domínio. E nesse sentido, a Babilônia, que ela foi tomada em uma noite e sem luta nenhuma. Aqueles que entraram, os Medos e Persas, nós vamos ver mais na frente, vai falar de dois cavaleiros, né, andando juntos,
desviaram lá atrás do curso do rio Eufrates, entraram pelo rio e passaram por baixo das muralhas, né? E pegaram ali o rei Belsazar, quando ele estava naquela festa, e trouxe os utensílios da casa do Senhor. Ele e suas mulheres, os grandes, estavam louvando Deus e usando ali as taças de ouro, bebendo ali naquelas coisas que eram consagradas ao Senhor. E aí, quando ele olha na parede, surge aquele escrito: Mene, Mene, Tekel, Upharsin, e ele ficou trêmulo e ninguém conseguia ler. E aí ele chama os seus nobres, ninguém conseguiu ler. E aí entra a rainha, a sua mãe, e fala: olha, não se atemorize, há um homem no seu reinado, que na época do seu pai, ele descobriu todas as coisas, ele decifrou todas as coisas, e esse homem, ele vai dizer o significado dessas coisas. E aí chamou Daniel. Daniel disse para ele: olha, na parede está dizendo Mene, Mene, Tekel, Upharsin, contou Deus o seu reino e deu dele carne. E naquela mesma noite, aqueles homens entraram ali e assassinaram Belsazar, porque ele fez todas aquelas coisas ali. E ele havia dito para, quando ele chamou Daniel, ele falou: olha, aquele que descobrir, eu vou enriquecê-lo, vou dar ouro, vou dar prata, e ele vai ser o terceiro do meu reino. Eu não fico com você o seu ouro e sua prata, mas eu vou te trazer a mensagem do Senhor. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto. Mas a Babilônia continuou como uma nação grande, sendo uma nação dominada pelo governo reinado Medo-Persa. Mas depois que Ciro morre, vem um outro rei da Média, dos Medos, que não foi igual a esses outros. Aí vai cumprir esse texto que nós estamos lendo. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes como a de muito povo, o som do reboliço dos reinos das nações congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Já vem de uma terra remota, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Clamai, pois, o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso com uma assolação, portanto todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desandará, e assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como as mulheres com dor de parto. Cada um se espantará ao seu próximo, e os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que vem o dia do Senhor horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a luz, o sol escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá. Então a situação daquela nação, quando convocado pelos medos e pelos persas, todos que eram vassalos, né, que eram subjugados pelo Império Medo-Persa, eles se reuniram e foram para destruir Babilônia. E eles varreram completamente a Babilônia. Lá em Isaías capítulo 50, a palavra do Senhor diz: falou o Senhor contra a Babilônia, contra as terras dos caldeus, por intermédio, aliás, Jeremias 50, eu não estou errado, por intermédio de Jeremias o profeta: anunciai entre as nações, e fazer ouvir, e arvorai o estandarte, fazer ouvir, não encobrai, dizei: tomada está a Babilônia, confundido está Bel. Bel é o ídolo deles, espatipado está com o Merodach, confundidos estão os seus ídolos, e quebradas são as suas imagens, porque subiu contra ela uma nação do norte, e fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem nela habite, tanto os homens como animais que ouvirão e se foram, fugiram e se foram. Naqueles dias
E naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, e eles, os filhos de Judá, juntamente andando e chorando, virão e buscarão o Senhor, seu Deus. Então, o que a palavra do Senhor está dizendo? Que aquela cidade, aquela nação, ela seria totalmente desabitada, despovoada, que até os animais fugiriam dela. Isso aconteceu até hoje, onde está a Babilônia, numa parte do Iraque. Está sob escombros, uma destruição total que nem Saddam Hussein conseguiu restaurar a Babilônia. Ele teve vários projetos para restaurar a Babilônia. Arqueólogos e gente do mundo inteiro trabalhou nesse projeto para restaurar a Babilônia do jeito que ela era. Aquela Babilônia, né, na qual Nabucodonosor, ele, na sua loucura, mesmo depois que Daniel falou para ele, teve aquele sonho, né, daquela grande árvore que seria cortada, e ele falou: essa árvore aí é você, arrepende dos seus pecados para não acontecer isso. Ele ouviu, mas entrou no ouvido e saiu no outro. E um dia ele andando lá naquele jardim suspenso dele, ele diz assim: olha, essa não é a Babilônia que eu fiz para o meu prazer, para o meu louvor, que eu fiz com todo o meu poder, com toda a minha capacidade. E surgiu uma voz que falou: passou de teu reino, você vai passar agora 7 anos com os animais. Ele ficou 7 anos no mato, nos campos, comendo capim, cresceu pelo como pelos animais. Então, aquela grande Babilônia, aqui o texto está dizendo a Jeremias, reafirmando o que Isaías havia dito muitos anos atrás. Aquilo que Deus haveria de fazer ia ser completamente destruído, porque subiu contra ela a nação do norte, que está a sua terra, uma solidão, e não haverá quem nela habite, tanto homens como animais fugirão esse fogo. Lá nesse local não tem nem animal. O Senhor havia prometido fazer dela igual fez com Sodoma e Gomorra, né? Zacarias capítulo 12, falando sobre o povo do Senhor, o que vai acontecer com o povo do Senhor, que são esses remanescentes, falando, nós vemos aqui o que o Senhor diz que ia acontecer com a Babilônia. O Senhor sempre fala que vai acontecer com os rebeldes e fala também o que vai acontecer com os remanescentes, os fiéis. Está dizendo: eis que eu farei de Jerusalém um foco de tremor para todos os povos em redor, e também para ajudar durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que carregarem certamente serão despedaçados e juntar-se-ão contra ela todo o povo da terra. Naquele dia que o Senhor ferirei de espanto todos os cavalos, de loucura os que montam neles, mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Né? Então, o estudo da palavra de Deus, ele aponta em diversas direções. Disse o que as nações haveriam de fazer com a Babilônia, né? Aqui está dizendo Zacarias o que Deus ia fazer através de Jesus, quando todas as nações rodeassem Israel para destruir. O Senhor desceria, ia tocar no Monte das Oliveiras, ela haveria de defender entre o norte e o sul. E fala do grande livramento, que esse é um pouco grande, irmãos podem ler depois. Fala do grande livramento que o Senhor haveria de dar. Versículo 9 diz ainda: e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Todas que vierem. Quer dizer, naquela época, lá estará em pé a grande Rússia, estará em pé a China, Coreia do Norte, tem bomba atômica também, vai ser em pé Irã, Estados Unidos, e a Bíblia diz que todas as nações virão contra Israel, a destruir o pequeno Israel, vão invadir, quando Jesus vai descer e vai guerrear contra eles. O Senhor virá para livrar Israel. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e de súplica, e olharão para mim,
a quem traspassaram e prantuavam sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito. Choravam amargamente por ele, como se chora amargamente pelo filho unigênito. Quer dizer, naquela época, a nação e os que forem salvos na grande tribulação, eles vão olhar para Jesus, porque traíram, o judeu matou Jesus, fez toda a perversidade com Jesus, cuspiu no rosto de Jesus, colocou a coroa de espinho na cabeça de Jesus. Então eles terão esse encontro com Deus. E a terra planterá cada família a parte, a família da casa de Davi, a parte, suas mulheres a parte, a família da casa de Natan a parte, e suas mulheres a parte, a família da casa de Levi a parte, suas mulheres a parte, a família de Silei a parte, suas mulheres a parte. Todas as famílias remanescentes de todas as nações, cada família à parte, suas mulheres à parte. Lá em Mateus capítulo 24, falando sobre o fim, diz: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Então está dizendo aqui no livro de Zacarias o que haveria de acontecer naquele dia, na volta de Jesus, né? E o versículo 11 diz: e visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, para cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Por que nós estamos lendo esse texto sobre Isaías, Zacarias e agora sobre Mateus? Porque o Senhor está falando aqui que eu visitarei todo mundo. O Senhor estava falando inicialmente para Judá e Israel, depois falou para a Babilônia, e nesse mesmo capítulo o Senhor está falando para todo o mundo. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, para cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos, todo mundo, em qualquer lugar do mundo. Jesus, o Senhor falou que todo remanescente haveria de olhar para Jesus e haveria de lamentar, né? Aqueles que foram salvos na grande tribulação, os judeus. E aqui está dizendo que o Senhor vai visitar a maldade de todo mundo. Aqueles que estiverem vivos naquela época será visitado, e nenhum desses escaparão para entrar no milênio. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Vai morrer tanta gente, né, nessa época aqui. Nós já tivemos várias vezes falando que, lá em Apocalipse, que morreria 1/3 da humanidade, depois 1/3 da humanidade, depois de novo 1/3 da humanidade. E aqui está dizendo que vai ser raro o homem, igual o ouro de Ofir. A cidade de Ofir era famosa lá nas regiões da Arábia, porque o ouro de lá é o ouro mais fino, mais puro, é o melhor que existia. Então o homem naquele dia, ele será coisa raríssima, porque morreu muita gente. A pessoa dessa nação, o mundo inteiro, só a China tem 7 bilhões de habitantes. A Índia tem mais de 2 bilhões de habitantes. É gente demais da conta. Pensa o mundo inteiro, né? Planeta Terra. E vai morrer a maioria. Nessa época aqui vai ter só 10% no máximo ali, para 15% para habitar esse planeta Terra todo. Então será uma coisa muito escassa dos homens, né? Sobra sempre, como sempre, sobra mais mulheres, né? Porque a maioria das mulheres não vão à guerra, né? Então será uma escassez de homem terrível, né? E o Senhor está avisando essas coisas há muito tempo antes. Já se passou quantos anos disso aqui? Já se passou cerca de 2.700 anos. O Senhor falou sobre isso aí, nós estamos vendo que as coisas estão acontecendo. Por isso, farei estremecer os céus e a terra, e moverá o seu lugar por causa do furor do Senhor dos Exércitos, por causa do dia da sua ardente ira. Ira é o que é a grande tribulação, aqueles 7 anos. Nós temos que estar muito atento para isso. Lá em Ageu também fala ainda sobre a ira. É um texto assim, às vezes mal interpretado, mas nós temos que entender que fala aquele contexto ali, que fala de um contexto futuro, muito longínquo.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vai haver paz? Será que teve paz até hoje? Não tem paz. Será que na época da tribulação não vai ter paz? Não teve paz na época de Jesus. Jesus falou: olha, se vocês estão pensando que eu vim trazer paz, vocês estão enganados. Eu vim trazer espada. E da agora por diante vai ser o pai contra o filho contra o pai, o irmão contra o irmão, a nora contra a sua sogra. Então, o único momento de paz será durante o reinado de Jesus Cristo. E o texto está pronto lá. A glória da última casa será muito maior do que aquela glória de Israel, quando era reinado por Davi, por Salomão, que era um país assim que ninguém invadia, ninguém se atrevia contra ele de jeito nenhum. Eles dominavam as nações. Hebreus 12 fala: quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer, mas agora ele promete: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. Quando foi que Deus falou e a terra tremeu? Foi lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, quando o Senhor começou a falar ao povo em volta do monte, e Moisés havia subido para falar com o Senhor, e aquele povo, quando o Senhor começou a falar, a terra começou, o monte começou a fumegar e abalar completamente o monte, tremendo, tremendo. Aquele povo falou: Senhor, pediu a Moisés que o Senhor não falasse diretamente com eles, porque eles não suportariam, mas fala contigo e depois nós te ouviremos. E aqui isso está prometendo. Depois disso, mais uma vez farei tremer não só a terra, para a época pensando a terra, mas agora ele vai fazer tremer a terra e também o céu. As potências, em todos os sentidos, serão abaladas. O apóstolo Pedro, ele diz que os céus e a terra que agora eles são guardados, preservados como coisa preciosa para o dia do futuro, para o futuro, para a destruição futura. Porque, versículo 29, porque nosso Deus é o consumidor. Versículo 14, e cada um será como corça que foge, como ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo que for achado será traspassado, e todo que sumir, ainda cara a espada. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, as suas casas serão saqueadas, suas mulheres violadas. Eis que eu despertarei contra eles os medos que não falam caso da prata, nem também do ouro desejado. Falam dos medos que ia destruir completamente a Babilônia. E os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do vento, e os seus olhos não pouparão os filhos. E a Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus será como Sodoma e Gomorra, quando Deus transformou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém, de geração em geração, nem o árabe armará a sua tenda, nem tampouco os pastores farão deitar o seu rebanho. Então foi a promessa que Deus fez, que cumpriu naquela Babilônia até hoje. Ela está como o Senhor prometeu. E quando nós olhamos para Apocalipse, o livro de Apocalipse fala, capítulo 18, 19, ele fala dessa Babilônia que iniciou lá em Herodes, lá no capítulo 11 de Gênesis. E ela fala, lá
lá no capítulo 11, ele fala, aliás, 17, 18 de Apocalipse, ele fala sobre a destruição que vai acontecer na época da grande, no final da grande tribulação. Capítulo 17, ele fala sobre a vitória final. O título aqui diz a queda de Babilônia, a visão da grande prostituta sentada sobre a vista. A Babilônia sempre foi tratada como uma grande prostituta. E se os irmãos lerem o texto aí, vai falar que os 7 anjos que tinham 7 taças, ele falou comigo dizendo: vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se construíram os reis da terra e os que habitam na terra e se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E aí no capítulo 18 fala ainda da queda. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abriu de todo espírito imundo, e refugiu de toda ave imunda e aborrecível. Então, ali nós vemos que no capítulo 13, que da grande Babilônia, naquela época, não sobraria nada, nem os animais. E aqui no capítulo 18, 17, 18, está falando dessa Babilônia que nasceu lá no capítulo 11 de Gênesis, que ela será totalmente destruída. Caiu a grande prostituta. Que Deus tenha misericórdia, nós possamos ter o desejo. É que a gente possa ter esse sentimento de entender o que a Bíblia quer falar conosco. Entender, a tal ponto a gente não fazer como fez Isaú, trocar o seu direito que ele tinha, a herança que ele tinha, 50% por ser o primogênito, trocou por um prato de lentilha. Ele falou: estou morrendo mesmo, me dá esse prato aí, pode ficar. Jacó falou com ele, quando ele pediu, falou: olha, eu te dou esse prato aqui, mas você me vende o direito de primogenitude. Aí, certamente, ele fez Isaú juntar as mãozinhas ali, jurar, e ali ele vendeu. Como dizem, Jacó roubou. Isaú não, a Bíblia não diz, lugar nenhum, Jacó roubou. Dizendo que ele comprou, ele fez uma proposta, naquela época era normal. A pessoa era o primogênito, ele vende 50% depois que o pai morreu. E a pessoa pensava: meu pai está novo, vai demorar tanto. E aí a pessoa não vendia por uma terceira. Você quer? Eu tenho dizer, você quer comprar o meu direito de tudo? Quer quanto? Aí negociava ali e vendia, coisa plenamente natural. E Jacó comprou por um preço barato. As comidas oferecidas para oferecer. Isaú concordou, vendeu. Depois saiu dizendo que Jacó passou por trás. Aí uma situação de muitas pessoas assim, conhecedoras da Bíblia, que uma mentira de 20 vezes se torna verdade, E muitos pregam que Jacó enganador, Jacó enganou Labão, Jacó estava de graça para Labão por 20 anos. E ele diz no final: se não fosse Deus que reverteu a situação, saiu da sua presença agora sem nada. Mas no lugar não, a gente vai encontrar na Bíblia que fala que Jacó é enganador, a Bíblia não fala. Não tem esse negócio, o versículo é verdadeiro. Que Deus nos abençoe, que nós possamos valorizar a palavra de Deus, irmãos. E eu espero que esse estudo, como alguns outros, nós estamos já providenciando, resolver algumas questões aí, vamos estar no YouTube, para que nós possamos meditar nessa palavra, estudar e conhecer a palavra de Deus. Quando nós chegarmos no final de Apocalipse, a gente tem uma visão assim, muito boa da palavra de Deus. E principalmente, que a nossa fé seja renovada, seja transformada cada dia através da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.